Sarah, desde que ouvi sua história, ela me marcou profundamente. Estamos hoje com Sarah Mitchell, uma ex-professora de ensino médio de 42 anos, do Colorado. Antes de começarmos, quero que nossos espectadores saibam que o que você está prestes a compartilhar mudou completamente a forma como enxergo o mundo espiritual ao nosso redor. Jesus me revelou coisas que mudaram quem eu sou, coisas que acredito que todo cristão precisa entender. Eu já conversei com muitas pessoas sobre experiências de quase morte, mas a sua história é diferente. Foi no dia 12 de dezembro de 2023. Eu estava voltando para casa depois do concerto de Natal da escola, lá pelas 20h30. A neve caía pesado e lembro de pensar que talvez devesse ter ficado na casa de uma colega até a tempestade passar. Estava a poucos quilômetros de casa quando aconteceu. Estava dirigindo devagar quando vi os faróis. Um caminhão havia derrapado no gelo e vinha direto para mim. Eu só tive tempo de gritar o nome de Jesus e depois disso tudo escureceu. O impacto foi brutal. Os paramédicos me contaram depois que o carro ficou amassado como uma lata. Eles tiveram que usar ferramentas para me tirar de lá. Meu corpo estava destroçado, crânio fraturado, pulmão perfurado, hemorragia interna, costelas quebradas, pelve esmagada. Mas o que aconteceu depois disso é o que eu realmente preciso contar. Eu vi as fotos do seu carro. É um milagre que você esteja aqui hoje. Você pode nos descrever o que aconteceu quando seu espírito deixou o corpo? Foi algo muito nítido. Meu espírito saiu do corpo de uma forma suave, como se eu estivesse tirando uma roupa apertada. De repente, eu estava flutuando acima da cena do acidente, observando tudo de fora. Consegui ver meu corpo nos destroços, muito sangue ao redor. Os paramédicos estavam trabalhando intensamente, tentando me reanimar. Então, comecei a me mover para cima, rápido. Fui passando por camadas de realidade, uma após a outra. A cada camada, o mundo espiritual ficava mais claro. O físico se desfez e me encontrei em um estado de puro espírito. Lá as cores eram indescritíveis, algo que não existe aqui na Terra. O ar parecia vivo, com uma energia divina. E foi então que eu o vi, Jesus. A presença dele era indescritível. O amor que emanava dele era algo tão intenso, nada parecido com o que conhecemos aqui. Ele olhou para mim com uma compaixão profunda, mas também com uma certa urgência. Você consegue descrever como Jesus era? Os olhos dele era como se fossem chamas de puro amor. Pareciam conter toda a sabedoria do universo. Seu rosto brilhava mais que o sol, mas eu conseguia olhar para ele sem ficar cega. Ele usava uma veste de luz, algo que parecia energia pura, mas acima de tudo, foi a presença dele que mais me impactou. Uma mistura perfeita de santidade e amor absoluto. O que ele disse a você? Ele disse: eu escolhi você para ver o que o inimigo tem feito para enganar meu povo. Você precisa voltar e avisá-los. A enganação é muito mais profunda do que a maioria percebe. Mais profunda do que a maioria percebe. O que você quer dizer com isso? O que aconteceu depois? Jesus segurou minha mão e, de repente, estávamos em um lugar que só consigo descrever como uma sala espiritual de revelações. Ele me mostrou que esses símbolos que achamos inocentes ou até bonitos, na verdade, não só representam o mal, eles funcionam como verdadeiras tecnologias espirituais. Ele disse: observe com atenção. Vou lhe mostrar como o inimigo teceu sua enganação no tecido do seu mundo através de símbolos que parecem inocentes, mas carregam um poder sombrio. Vejo que você está tremendo enquanto fala. O que ele mostrou primeiro? A primeira visão que ele me deu foi sobre o símbolo da paz. Mas antes de mostrar o símbolo em si, Jesus me revelou algo essencial: como os demônios realmente interagem com os símbolos no plano espiritual. Vi que eles usam essas marcas como algo que só posso descrever como antenas espirituais, pontos de ressonância que permitem transmitir sua influência para o nosso mundo físico. Isso é fascinante e assustador.
Você pode ser mais específica sobre o que viu em relação ao símbolo da paz? Jesus me levou através do tempo. Fui testemunha da perseguição aos cristãos pelo imperador Nero e consegui ver tanto pela perspectiva física quanto pela espiritual ao mesmo tempo. No plano físico, vi a cruz quebrada sendo usada para zombar dos cristãos, mas no reino espiritual, Deus, isso é difícil de explicar. Vi demônios realmente tecendo uma energia sombria no padrão do símbolo. Eles estavam criando o que Jesus chamou de frequência espiritual, que ressoaria ao longo do tempo. Através do tempo? Como isso é possível? Jesus explicou que certos padrões geométricos, quando carregados com energia espiritual, podem manter seu poder por séculos. Ele me mostrou como o símbolo da paz aparece hoje em 3 variações principais: o design clássico, a versão simplificada usada frequentemente em arte e o que ele chamou de forma oculta, onde o símbolo é incorporado a outros designs de maneira tão sutil que a maioria das pessoas nem percebe. Essas variações estão em toda parte. Em joias, especialmente pingentes e anéis, em roupas, principalmente na moda jovem, logotipos de empresas, especialmente na indústria do entretenimento, material escolar, capas de celular e até em decorações de igrejas às vezes. Estou chocada. Eu realmente tenho um símbolo da paz na capa do meu celular. Eu não fazia ideia. O que acontece espiritualmente quando alguém usa ou exibe esse símbolo? Jesus me mostrou 3 níveis de impacto espiritual. O primeiro nível é sutil, cria o que ele chamou de ruído espiritual, dificultando ouvir o Espírito Santo. O segundo nível é mais sério, estabelece o que ele chamou de pontos de permissão, onde os demônios podem começar a influenciar pensamentos e emoções. E o terceiro nível, isso é o que eu vi acontecer com pessoas que tinham uma exposição prolongada ao símbolo. Por favor, continue. Nossos espectadores precisam ouvir isso. No terceiro nível, o símbolo cria o que Jesus chamou de ponto cego espiritual, uma incapacidade específica de discernir certos tipos de engano espiritual. Vi pessoas que eram cristãs fortes, mas que se tornaram incapazes de reconhecer influências demoníacas óbvias em suas vidas por causa desse ponto cego. Isso é mais profundo do que qualquer coisa que já tratei em meus 15 anos de transmissão religiosa. E sobre o Ankh? Jesus mostrou padrões semelhantes com esse símbolo. O Ankh foi ainda mais perturbador. Jesus me mostrou que ele funciona como o que ele chamou de transmissor espiritual. No Egito Antigo, vi sacerdotes usando o Ankh para canalizar tipos específicos de entidades demoníacas. Mas o que me horrorizou foi ver que esses mesmos demônios ainda estão ligados ao símbolo hoje. Vou te dar um exemplo prático. Jesus me mostrou um shopping comum. No plano espiritual, eu conseguia ver joias com o Ankh, criando o que pareciam pequenos portais, pontos onde entidades demoníacas podiam realmente atravessar e influenciar o mundo físico. Esses demônios visam especialmente nossa compreensão sobre a vida eterna, criando confusão sobre a salvação e promovendo experiências espirituais falsas. Como as pessoas podem identificar influências do Ankh em suas vidas? Tenho certeza de que muitos espectadores estão se perguntando agora. O Ankh aparece mais comumente em joias, especialmente colares e brincos. Mas Jesus me mostrou que ele também está escondido em designs modernos, cruzes estilizadas que incorporam o laço na parte superior, elementos decorativos em casas, especialmente itens de temas egípcios, desenhos de tatuagens, onde o símbolo está entrelaçado com padrões maiores, e até mesmo em alguns itens de livrarias cristãs, onde ele é usado erroneamente como um design alternativo para a cruz. Você mencionou que os demônios visam especificamente a nossa compreensão sobre a vida eterna. Pode nos explicar melhor isso? Jesus me mostrou como esses demônios agem em etapas.
Primeiro, eles criam uma fascinação pela espiritualidade egípcia, tornando-a atraente e aparentemente inofensiva. Depois, começam a desviar o pensamento da pessoa sobre a vida eterna de Cristo para conceitos universais de imortalidade. Por fim, eles criam o que Jesus chamou de falsificações espirituais. Experiências que parecem espirituais, mas que na verdade afastam as pessoas da verdadeira salvação. Vi pessoas que morreram usando o símbolo do Anki. Seus espíritos ficaram confusos, incapazes de reconhecer Jesus, porque o símbolo distorceu sua visão espiritual com falsas ideias sobre a eternidade. Preciso perguntar sobre os sigilos. Eles parecem menos comuns que outros símbolos, mas você mencionou que são ainda mais perigosos. Sim, e Jesus me mostrou o motivo. Os sigilos funcionam como um código espiritual. Cada linha e curva é como um elemento de programação no plano espiritual. Quando alguém desenha um sigilo, mesmo sem saber o que está fazendo, está, na verdade, escrevendo um programa que os demônios podem ativar. Jesus me mostrou onde os sigilos aparecem na vida moderna, em logotipos corporativos disfarçados de designs abstratos, em padrões populares de tatuagem onde ficam escondidos em elementos artísticos, em joias vendidas como geometria sagrada, e até em alguns logotipos de igrejas modernas, onde os designers incorporaram sigilos sem saber. O mais perigoso é como esses sigilos se espalham nas redes sociais. As pessoas compartilham símbolos de manifestação ou sigilos de proteção, sem perceber que estão abrindo portas para influências demoníacas. Como nossos espectadores podem se proteger? Como identificar esses sigilos ocultos? Jesus me mostrou alguns sinais de alerta específicos. Padrões geométricos repetidos que atraem seu olhar de forma incomum. Designs que combinam letras ou símbolos de maneiras que formam novas formas. Qualquer coisa comercializada com propriedades de manifestação ou atração. E especialmente qualquer símbolo que exija ativação por meio de meditação ou intenção. Mas o ponto crucial é este. Jesus me ensinou a testar qualquer símbolo. Se você sente um apego estranho a ele, resistência em removê-lo, ou se pega defendendo-o mesmo após saber dos perigos espirituais, esses são sinais claros de um apego demoníaco. Vamos falar sobre o olho de Horus. Muitos acham que é apenas um design egípcio antigo, mas você viu algo bem diferente, não foi? O olho de Horus é o que Jesus chamou de símbolo mestre, uma das ferramentas mais sofisticadas de Satanás. No plano espiritual, vi como ele funciona como um dispositivo de vigilância, criando um canal de duas vias para observação e influência demoníaca. Jesus me mostrou como ele aparece hoje, em formas óbvias como joias e itens decorativos, em versões simplificadas em logotipos corporativos, especialmente de empresas de mídia, escondido em designs de maquiagem, principalmente maquiagem dos olhos, e até em elementos arquitetônicos, onde fica disfarçado como padrões decorativos. O mais perturbador que Jesus me mostrou foi como esse símbolo afeta a glândula pineal, o que alguns chamam de terceiro olho. Quando as pessoas usam ou exibem esse símbolo, ele cria uma mudança física no cérebro, tornando-as mais suscetíveis à influência demoníaca. Vi pessoas que morreram após anos de exposição a esse símbolo. Seus espíritos estavam tão sintonizados com frequências demoníacas que não conseguiam sequer perceber a presença de Cristo. Preciso admitir, estou me sentindo incomodado agora. Acabei de lembrar que tenho um prato decorativo com esse símbolo na minha cozinha. Sempre achei que era apenas um design egípcio bonito. E é exatamente assim que o inimigo age, fazendo esses símbolos parecerem inofensivos ou até atraentes. Jesus me mostrou como os demônios usam o olho de Horus para estabelecer o que ele chamou de rede de vigilância nas casas. Cada vez que esse símbolo está presente, ele age como uma câmera espiritual,
permitindo que os demônios monitorem e influenciem a atmosfera espiritual do ambiente. Conte-nos sobre o Uroboros, aquela imagem da serpente mordendo a própria cauda. O que Jesus revelou sobre esse símbolo? O Uroboros é a falsificação de Satanás para a vida eterna. Jesus me mostrou como esse símbolo cria uma prisão espiritual, um ciclo fechado que mantém as pessoas presas em ciclos de engano. No reino espiritual, ele se parece com uma camisa de força espiritual, prendendo a compreensão e o discernimento das pessoas. Você o encontra em joias New Age, em decorações com temas de dragão, em logotipos corporativos, especialmente nas indústrias de tecnologia e farmacêutica, e em símbolos acadêmicos, principalmente em áreas científicas. Muitas vezes, ele está disfarçado como um círculo ou espiral. Jesus me mostrou pessoas que tinham esse símbolo tatuado no corpo. No plano espiritual, seus espíritos estavam literalmente enlaçados por essas bobinas de serpente, tornando quase impossível se libertarem de sistemas de crença enganosos. E, finalmente, o gesto da mão com os chifres. Vejo isso o tempo todo em shows. As pessoas acham que significa apenas rock on. É exatamente isso que o inimigo quer que as pessoas pensem. Jesus me mostrou que esse gesto realmente cria uma antena espiritual que se conecta diretamente aos reinos demoníacos. Quando alguém faz esse sinal, mesmo como brincadeira, ele envia um sinal espiritual que os demônios podem captar. Vi multidões em shows fazendo esse gesto aos milhares. No plano espiritual, parecia uma floresta de antenas demoníacas, criando um enorme portal que permitia aos demônios invadir a multidão e se conectar às pessoas. Esse gesto aparece em shows de música, eventos esportivos, fotos de redes sociais, fotos escolares e até em contextos aparentemente inocentes, como fantasias de Halloween ou fotos divertidas. Isso é muito para assimilar. O que as pessoas devem fazer se reconhecerem esses símbolos em suas vidas? Primeiro, livrem-se desses símbolos imediatamente. Não os vendam, destruam-nos. Ao removê-los, façam uma oração e renunciem a qualquer autoridade espiritual que possam ter dado ao inimigo por meio desses objetos. Peçam a Jesus para fechar quaisquer portas espirituais que esses símbolos possam ter aberto em suas vidas. Segundo, eduquem-se e eduquem suas famílias. Esses símbolos estão em todos os lugares e Satanás está constantemente introduzindo novos. Precisamos ser vigilantes e discernir o que estamos trazendo para nossas vidas e lares. Terceiro, se você teve esses símbolos em casa, recomendo uma limpeza espiritual completa do ambiente através da oração. As conexões espirituais criadas por esses símbolos podem permanecer mesmo depois de eles serem removidos. Acima de tudo, aproximem-se de Jesus. Quanto mais próximos da luz dele estivermos, mais fácil será identificar os enganos do inimigo. E sobre imagens digitais, muitos desses símbolos aparecem em nossos celulares e computadores. Sim, Jesus me mostrou que até mesmo representações digitais podem criar frequências espirituais. Apaguem imagens que contenham esses símbolos dos seus dispositivos. Deixem de seguir contas nas redes sociais que postam esses símbolos com frequência. Sejam especialmente cuidadosos com fotos de perfil e papéis de parede. Para aqueles que foram expostos a esses símbolos por muito tempo, Jesus recomendou uma oração específica de renúncia e purificação. Ele me mostrou que os vínculos espirituais criados por esses símbolos podem permanecer como uma espécie de resíduo espiritual, mesmo depois que o símbolo é removido. Você pode compartilhar essa oração com nossos espectadores? Claro, Jesus me deu essa oração específica. Senhor Jesus, renuncio a qualquer influência espiritual ou autoridade que eu possa ter dado ao inimigo através desses símbolos. Quebro todo vínculo espiritual, contrato ou ponto de permissão criado pela minha interação com esses símbolos. Pelo seu sangue,
Reivindico de volta todo o terreno espiritual que eu possa ter cedido. Espírito Santo, revele-me qualquer símbolo oculto ou vínculo espiritual que precise ser resolvido. Escolho agora alinhar-me apenas com a sua verdade e seus símbolos de fé genuína. Em nome de Jesus. Amém. Como Jesus explicou a importância de remover esses símbolos de nossas vidas? Jesus me mostrou que esses símbolos funcionam como ímãs espirituais, atraindo demônios não apenas para as pessoas, mas para casas inteiras. Vi lares onde esses símbolos estavam presentes, em obras de arte, joias, brinquedos infantis e até logotipos corporativos em produtos. Essas casas literalmente ficavam cercadas por entidades sombrias que haviam ganhado acesso por meio desses símbolos. Ele me mostrou como cada símbolo cria um tipo específico de vulnerabilidade espiritual. O símbolo da paz enfraquece nosso discernimento espiritual. O Anka distorce nossa compreensão da verdadeira vida eterna. Os sigilos criam rupturas permanentes em nossa proteção espiritual. O olho de Horus nos expõe a falsas orientações espirituais. O Uroboros nos prende em ciclos de engano. E a mão com chifres cria vínculos diretos com entidades demoníacas. Jesus me mostrou pessoas que morreram sem remover esses símbolos de suas vidas. Vi como os demônios ligados a esses símbolos lutavam para manter essas almas confusas e desorientadas na transição da vida para a morte, tornando mais difícil que reconhecessem e buscassem Cristo. Algumas almas estavam tão sobrecarregadas por esses vínculos que não conseguiam se elevar para encontrar Jesus, mesmo quando ele estava ali, chamando por elas. Como tudo terminou? O que aconteceu quando você voltou ao seu corpo? Jesus me segurou uma última vez e disse: diga a eles, minha filha, diga que esses não são apenas símbolos, são chaves que o inimigo usa para abrir portas que deveriam permanecer fechadas. Diga que suas almas eternas estão em jogo. De repente, eu estava de volta ao meu corpo, recuperando o fôlego enquanto os paramédicos me reanimavam com sucesso. Eles chamaram de milagre. Minhas lesões deveriam ter sido fatais. Mas eu sei por que voltei. Tenho que compartilhar este aviso. Os médicos ficaram surpresos com a minha recuperação. A maioria dos meus ferimentos se curou muito mais rápido do que esperavam. Mas voltei diferente. Ainda consigo ver certas coisas, vislumbres do reino espiritual. Consigo perceber como esses símbolos afetam a vida espiritual das pessoas. É como ter uma visão noturna eterna. Você sofreu algum tipo de represália por compartilhar seu testemunho? Claro. Já me chamaram de louca, extremista religiosa, fanática. Você pode imaginar. Perdi amigos e alguns familiares não falam mais comigo, mas depois do que Jesus me mostrou, não posso me preocupar com isso. Esses símbolos estão literalmente matando as pessoas espiritualmente. Como eu poderia ficar em silêncio? Eu sei que algumas pessoas assistindo podem pensar que estou exagerando ou sendo radical, mas estou dizendo o que vi com meus próprios olhos no reino espiritual. Esses símbolos têm um poder real e estão destruindo vidas e almas. O tempo para brincar com eles já passou. Precisamos despertar e reconhecer a guerra espiritual que está acontecendo bem debaixo de nossos narizes. Que mudanças você fez em sua própria vida após essa experiência? Passei por toda a minha casa com novos olhos. Encontrei esses símbolos em vários lugares. Joias que eu achava inofensivas, itens decorativos que eu achava bonitos, até algumas artes dos meus alunos que eu tinha exposto. Me livrei de tudo. Também comecei a estudar a Bíblia de verdade, especialmente os versículos sobre guerra espiritual e discernimento. Jesus me mostrou que esses símbolos são mencionados de forma indireta nas Escrituras. Eles fazem parte do que Paulo chama de esquemas do diabo. Mas a maior mudança é que não posso mais ficar calada. Quando vejo pessoas usando ou exibindo esses símbolos, vejo o que Jesus me mostrou. Sei o que está ligado a eles no plano espiritual.
Seria falta de amor da minha parte não avisá-las. Sei que compartilhar esse testemunho não tem sido fácil. Qual mensagem final você gostaria de deixar para nossos espectadores? Jesus me disse: diga a eles que esses não são apenas símbolos, são chaves que o inimigo usa para abrir portas que deveriam permanecer fechadas. Diga que suas almas eternas estão em jogo. Não espere para remover esses símbolos de sua vida. Eu vi o que acontece com as almas que morrem com essas conexões espirituais. Não vale o risco. Jesus ama você demais para deixá-lo em engano. É por isso que ele me mostrou essas coisas. Lembre-se, o maior truque de Satanás não é convencer as pessoas de que ele não existe. É convencê-las de que esses símbolos claramente demoníacos são inofensivos ou até positivos. Não caia nessa. Sua alma eterna é preciosa demais para ser colocada em risco. Se você gostou do que ouviu, pense no impacto que esse vídeo pode ter se compartilhado com outras pessoas. Juntos, podemos formar uma comunidade de pessoas que querem evoluir, aprender e transformar suas vidas. Mais uma vez, obrigado por estar aqui e fazer parte disso. E olha, só começou. Nos vemos no próximo vídeo